Olá, meu nome é Brian Schneider de Lima e vim apresentar para vocês o Treinar, o meu projeto integrador para o curso de Engenharia da Computação da Univesp no Polo de Mogi das Cruzes, sob a tutoria da professora Silvia Regina Gurgel Vicente. O Treinar é um sistema de monitoramento IoT voltado à qualidade de ar interior em academias, medindo CO2, temperatura e a umidade. A ideia por trás desse projeto parte-se da noção de que a busca por saúde e por atividades físicas tem se tornado cada vez mais comum na nossa sociedade, o que fica evidenciado por esse estudo do SEAD, que mostra que 61% dos homens e 52% das mulheres praticam atividades físicas em São Paulo atualmente. E isso amplia consideravelmente a demanda por academias e centros de treinamento que frequentemente operam com alta ocupação e ventilação limitada nos horários de pico. E após a pandemia de Covid-19, a ventilação em ambientes externos ganhou muito mais destaque e importância para todos. E isso nos leva ao nosso problema. Porque, por exemplo, segundo Mota, a concentração de CO2 entre 945 a 1.400 partes por milhão já reduz consideravelmente as partes cognitivas. E entre 2.000 e 3.000 partes por milhão causam dores de cabeça e fadiga. E o problema central em academias às vezes, muito passa por isso, pela alta concentração por muitas pessoas praticando e respirando muito simultaneamente. Isso nos leva à nossa academia parceira, que é uma academia aqui da região de Mogi das Cruzes mesmo, que não possui nenhum monitoramento desse tipo. E as decisões são baseadas apenas em percepção subjetiva sobre ligar ou não ventilador, abrir ou não janela e etc. E isso nos leva à nossa pergunta norteadora: como utilizar a IoT para monitorar a qualidade do ar e fornecer dados objetivos aos gestores? O objetivo geral do projeto é o desenvolver um sistema IoT completo para o monitoramento de CO2, umidade e a temperatura em academias. E os 5 objetivos específicos foram definidos em conjunto com a comunidade participante. E eles são analisar as condições atuais do ambiente, definir parâmetros e requisitos do sistema, acompanhar a percepção dos usuários, implementar coleta de dados via simulação com datasets reais e desenvolver interface de visualização com mecanismo de classificação. E um destaque que eu gostaria de ressaltar é que sobre o caráter participativo, onde esses objetivos refletem as necessidades reais da academia. A metodologia implementada no treinar segue o modelo do Design Thinking, que é alicerçado em 3 pilares, que seriam eles ouvir, criar e implementar. Na etapa de ouvir, ela foi feita por meio da observação direta do ambiente, de conversas informais tanto com gestores quanto com frequentadores dessa academia em Mogi das Cruzes, e da identificação de queixas recorrentes de ar abafado e desconforto térmico nos horários de pico. Na etapa de criação, ela começou pela definição dos parâmetros de CO2, temperatura e umidade, partiu para a concepção da arquitetura em camadas e terminou com a prototipação inicial com dados simulados para validar o conceito. E com esse conceito validado, pôde-se partir para a última etapa, a de implementar, com desenvolvimento incremental e com uma integração com o dataset Dalton, ou seja, com dados reais de qualidade de ar, e o que nos permitiu um teste de comunicação HTTP mais fortes, persistência em banco de dados e visualização no dashboard. E a participação da comunidade foi fundamental em todas as etapas desse desenvolvimento. A arquitetura do sistema foi concebida de forma modular em 5 camadas, sendo a primeira de sensoriamento, com sensores de CO2, temperatura e umidade, nesse caso simulado pelo dataset Dalton. A segunda camada é a de comunicação, que nesse caso são o envio periódico via requisições HTTP POST. A terceira camada é a de back-end armazenamento, que aqui é montada com uma API em Python com Flask para receber e validar os dados, e um banco de dados SQLite para a persistência das leituras. A quarta camada é a de processamento com regras simples de estatística básica, e por último tem a camada de visualização, que é um dashboard web em HTML, CSS e JavaScript. O diagrama à direita, como vocês podem ver, mostra o fluxo completo do sensoriamento simulado, passando pelo SP32, nesse caso também simulado, o back-end em Flask, o banco em SQLite e a camada de processamento até a consulta via HTTP GET do dashboard. Como não foi possível implementar sensores físicos nessa etapa, utilizou-se o dataset Dalton do Carmacker, que contém medições reais de qualidade do ar em ambientes internos. O dataset inclui medições de CO2, temperatura e umidade em séries temporais, além de outros fatores que não nos era relevante para o projeto estudado. E como não existia nenhum dado de academias ou centros de treinamento propriamente dito, optou-se por dados de sala de aula como proxy para as academias em si, por apresentarem dinâmica de ocupação parcialmente semelhante. O tratamento dos dados incluiu tanto a remoção de registros inválidos,
quanto à polarização dos campos, timestamp, CO2, temperatura e umidade, contando também com a conversão de formatos numéricos e redução da frequência de amostragem. E um script em Python foi feito para simular o dispositivo IoT, enviando dados periodicamente via HTTP POST ao backend, reproduzindo fielmente o fluxo de um sistema real. Bom, partindo agora para falar com mais foco na camada de back-end e processamento, o back-end foi desenvolvido em Python com Flask, oferecendo uma API REST para a recepção dos dados, enquanto o armazenamento utiliza SQLite, exatamente pela simplicidade e adequação ao escopo acadêmico que esse projeto se propõe. O processamento aplica estatística básica, que nesse caso seria cálculo de médias e análise de tendências temporais, para podermos utilizar eles na classificação da qualidade do ar, que ela é baseada na concentração de CO2, onde o bom é considerado abaixo de 800 ppm, ou seja, se isso daí seria visto como uma ventilação adequada. Entre 800 e 1200 haveria necessidade de melhorar a ventilação, ou seja, seria o ponto de atenção, e o crítico seria acima de 1200 ppm, onde exigiria uma ação imediata recomendada. Essa classificação tem caráter exploratório e foi definida com base na literatura, considerando que ASHRAE não estabelece limite fixo de 1000 ppm como frequentemente se assume. Já a camada de visualização se trata de um dashboard implementado como front-end static em HTML, CSS e JavaScript puro. E essa interface ela exibe a última leitura de CO2, temperatura e umidade, a classificação qualitativa do ar entre bom, atenção e crítico, e os gráficos históricos dessas três medições também para acompanhamento temporal. A integração ocorre via requisições HTTP GET ao back-end e permite atualizações periódicas dos dados exibidos. Como você pode reparar nessa interface, ela é bem simples, porque o seu foco é exatamente nisso, na simplicidade e clareza, atendendo à necessidade da comunidade, de uma visualização rápida e acessível, inclusive para usuários não técnicos. E bom, os resultados confirmam a viabilidade da solução proposta, pois a arquitetura em camada funcionou como projetado, já que o fluxo completo de dados da ingestão ao dashboard foi validado com sucesso. A consistência e integridade dos dados foram verificados ao longo de todo o processamento, obviamente, e o dashboard se mostrou funcional e de fácil interpretação, atendendo ao requisito de acessibilidade para a comunidade. E com isso, a validação preliminar junto aos gestores da academia indicou o potencial de ferramenta como apoio à gestão ambiental. E a imagem à direita, como vocês podem ver, mostra a evidência dos testes. Envia HTTP POST simulando o sensor, resposta do backend com a classificação e a consulta HTTP GET retorna a última leitura armazenada. E toda essa validação foi realizada com o dataset Dalton, sem a necessidade de hardware físico. Já como considerações finais, eu gostaria de destacar quatro pontos importantes. O primeiro seria a contribuição principal. Sim, foi desenvolvido um protótipo funcional completo do sistema IoT, validando toda a cadeia de dados mesmo sem sensores físicos. Ou seja, sim, pode-se afirmar que temos um protótipo funcional. O segundo seria o impacto para a comunidade. A ferramenta oferece suporte objetivo para decisões sobre ventilação, ocupação e conforto térmico, substituindo avaliações puramente subjetivas. O terceiro seriam as limitações que esse projeto apresenta, sendo a principal, obviamente, a ausência de implementação física com sensores reais. Isso foi muito bem contornado com o dataset Dalton, mas uma validação em campo seria o próximo passo natural. E exatamente o próximo passo natural nos leva ao quarto ponto de destaque, que seria nos trabalhos futuros, a implementação de sensores físicos com ESP32, a adição de análises mais avançadas e sistemas de alertas automatizados. O projeto atingiu seus objetivos e se consolida como uma solução viável e aplicável para o monitoramento de qualidade de ar em ambientes internos. E deixo nessa última página aqui as principais referências desse trabalho, sendo as de destaque os trabalhos de Jing sobre sensores de baixo custo em centros esportivos, de Persili sobre a interpretação de CO2 e o dataset Dalton, obviamente, do Karmakar. E agradeço a todos que me ouviram até aqui.